eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou gravar a tag Instigando a Ler Mais que eu vi lá no canal do Geek Freak. Eu acho que, como a gente tá falando bastante sobre essa questão de hábito de leitura, sobre ler mais, sobre perder o medo de ler alguns livros, eu achei que seria interessante falar sobre essa tag, né? Gravar essa tag, que ia trazer alguns pontos interessantes pra conversa. Então, vamos lá. Bem, eu vou deixar todos os links do Vitor, da tag, as perguntas aqui embaixo no box de descrição, como sempre, então corre lá. Primeira pergunta, então, é um livro que te instigou a ler mais de um gênero. Eu acho que sempre tem um livro que te desperta para um gênero específico, né? Senhor dos Anéis me inspirou a ler mais fantasia, por exemplo. Eu lembro que eu tinha 15 anos, eu peguei aquela edição que tem os três, né? Os três Senhor dos Anéis, emprestado da minha madrinha, e eu li em 15 dias. Eu devorei, eu almoçava lendo, eu fazia tudo lendo O Senhor dos Anéis, porque eu fiquei muito inspirada. Então eu queria ler mais fantasia, eu queria ler mais livros como O Senhor dos Anéis. Inclusive já adianto que não vamos ter vídeo sobre Os Anéis do Poder, porque algumas coisas me deixaram brabas e eu não gosto de falar sobre coisas que eu não gostei. Então, eu acho que existem alguns livros nesse gênero, né, que mudam a nossa perspectiva sobre alguma coisa. Senhor dos Anéis foi provavelmente o livro que me fez querer ler mais fantasia, assim. Foi o livro que mudou a minha perspectiva sobre fantasia. Tipo, eu queria escrever um mundo como Tolkien. E aí eu saí lendo, tipo, Tolkien e fantasia doidado, porque eu queria escrever um mundo meu, sabe? Queria ser uma escritora de fantasia. Não queria uma escritora de fantasia, mas Tolkien com certeza, com O Senhor dos Anéis, me inspirou a ler mais fantasia, e por muito tempo eu li muita fantasia por causa de Tolkien. 2. Um livro que te instigou a ler mais do autor. Eu poderia estar Clube da Luta com Chuck Palahniuk, né? Que foi um autor que eu gosto muito até hoje. Eu tenho uma coleção de Chuck Palahniuk que você pode conferir, inclusive aqui nos shorts que eu tô fazendo, mostrando a minha estante pra vocês, a minha coleção de Chuck Palahniuk, atualizada, inclusive, né? Quando eu li Clube da Luta, basicamente, o que me inspira a ler mais livros do Chuck é a forma com que ele escreve. Eu falo muito isso porque eu gosto analisando o estilo do Chuck, eu gosto da forma com que ele não fala pra mim as coisas. Ele não diz que o personagem tá com medo, ele me mostra o medo do personagem. Então eu queria muito, às vezes, emular aquele estilo de escrita. Eu queria ir atrás, eu queria escrever igual ele, eu queria ler mais, eu queria consumir mais daquele tipo de escrita. Então eu fui atrás de todos os livros possíveis do Chuck, eu rondava sebo atrás de livro do Chuck, eu ia atrás de troca no Scooby, eu fui atrás de todos os tipos possíveis da onde encontrar mais livros do Chuck. Eu fui atrás de livros em italiano, dos livros que não tinham em português, eu queria ler tudo possível de livros do Chuck Palahniuk. Então ele é um escritor, por exemplo, que me fez querer ler mais os livros dele. Mas eu sei que eu comecei isso com o Clube da Luta, mas o livro pra mim que é decisivo, que é o meu livro preferido do Chuck, é Monstros Invisíveis. E eu fico muito triste da gente não ter outra edição de Monstros Invisíveis. É um livro super difícil de achar, é um livro mais complicado. Ele é um livro pesado, ele é um livro difícil, mas ele pra mim é o ápice da escrita do Chuck, sabe? Ele é muito, muito, muito bom. Um livro que te instigou a ler mais de um determinado tema. Eu gosto muito de estudar. Vocês sabem disso, né? Eu acho que a gente pode falar aí sobre todos os estudos que eu faço sobre Divina Comédia. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de estar com um livro em mão ou estar buscando coisas novas. Conhecer coisas novas é uma coisa importante pra mim. Eu gosto de estar estudando, eu gosto de fazer cursos, eu gosto de participar de clubes de livro, clubes de leitura, porque eu quero estudar algo novo. Se eu não tô consumindo algo novo, aprendendo algo novo, eu me sinto mal. Eu preciso, sabe, de coisas novas. Então eu gosto muito de aprender. Recentemente eu comecei a ler mais sobre comunismo, então comecei a ler mais sobre Karl Marx e coisas assim. É um assunto que eu comecei a ler mais e eu acho que é um desses livros que me faz, né, um desses temas, um dos autores que gerou mais interesse na leitura de determinado tema. Tem um livro específico que é O Complexo de Cinderela, que é um livro que foi me indicado pela Ray, minha amiga, que tá sempre aqui comigo também, a gente conversa demais. Eu já falo dela muito, ela faz uma discussão comigo sobre Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Complexo de Cinderela
e Um Teto Todo Seu me fez procurar mais sobre feminismo dentro da literatura. E um feminismo que conversasse comigo, um feminismo que abrangesse assuntos que me interessassem e que eu me entendesse ali dentro, sabe? Então, eu acho que Complexo de Cinderela e Um Teto Todo Seu foram livros que eu fui entendendo um pouco mais sobre isso e buscando mais até o meu eu político mesmo, sabe? Então, de uns anos pra cá, eu tenho buscado mais isso, eu tenho tentado me entender mais politicamente. Eu acho que a literatura de ficção mesmo foi fundamental, porque através da literatura de ficção eu fui buscando mais literatura de não ficção, tentando entender o que os autores que eu gostava falavam, entendiam, e eu fui atrás de entender o que eu concordava, o que eu discordava daquilo, e enfim, procurando mais o eu político dentro daquilo. Chegamos aí a acho que esses livros que me direcionaram mais a buscar esse ponto e a entender um pouquinho mais do feminismo. E Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, é fundamental pra gente entender o que uma mulher precisa pra escrever, o que a gente precisa na nossa escrita, por que a escrita pra mulher é tão diferente, o que ela fala... Nossa, Virginia, pra mim, tudo. Complexo de Cinderela, da Colette, porque Colette vai falar com um público um pouco diferente, ela vai conversar com mulheres héteros, talvez é uma leitura de entrada um pouco mais acessível. É um livro interessante pra eu vir trazer a Ray pra discutir com a gente aqui, e ele pode ser um livro que você comece um pouco mais, sabe, tipo, você se sinta... Ele é um livro difícil, mas ele é um pouco mais fácil de ler do que outras leituras, assim. E aí, aos poucos, você vai... entrando mais a fundo, talvez, ali nas leituras. Eu acho que eu citaria esses dois livros. Um livro que te instigou a superar o medo ou preconceito literário. Eu tinha um preconceito literário com franceses. E aí, foi Victor Hugo que instaurou esse preconceito em mim, sabe? Eu já falei sobre isso aqui. Eu tive um problema quando eu li Corcunda de Notre Dame. Eu comecei a ler Corcunda de Notre Dame porque eu queria ler Os Miseráveis. E eu achei, vou ler o Corcunda de Notre Dame primeiro porque eu preciso entrar na leitura de Victor Hugo. E aí, o Corcunda de Notre Dame foi uma leitura ruim pra mim. Ana não gostou, não conseguiu. E aí eu peguei aquele... não vai. E aí, eu peguei aquilo assim, não, todos os franceses são ruins. Não sou uma pessoa que lê franceses. Não gosto de franceses. Mas eu conheci Modiano, que até recentemente eu já falei sobre ele aqui. E Modiano mudou a minha perspectiva, sabe? Nem todos os franceses são iguais, nem todos eles. Ele foi meio que trazendo essa outra visão, sabe? Tipo, me fez procurar outros autores franceses, me fez olhar de forma diferente. E eu acho que às vezes a gente faz isso, né? Olha para um autor e fala, não. Ele acaba prejudicando a leitura de outros autores, mas aí a gente vai, né, trazendo ali reacostumando com isso. Eu tive isso durante a época de adolescência com Memórias Póstumas de Brás Cubas também. Foi muito difícil ler na adolescência Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu falava, não, eu odeio Machado de Assis. Odeio Machado de Assis. Horrível. E aí eu li Alienista. E o Alienista é perfeito. E eu amo Alienista. E aí eu fui dar outras chances a Machado de Assis. E aí eu falei, nossa, Machado de Assis é incrível, né? E aí você vai entendendo o que você gosta e o que você não gosta. E tá tudo bem gostar de uma obra e não gostar de outra do autor. E tá tudo bem, sabe? Seja feliz. Um livro que te instigou a ler por um longo período de tempo. Senhor dos Anéis foi um livro que me instigou a ler por um longo período de tempo. Mas eu acho que aqui entraria a Divina Comédia, porque eu acho que ele é um livro que me fez ler o mesmo livro por um bom período de tempo. Eu leio a Divina Comédia há muito tempo, né? Eu leio e estudo a Divina Comédia. A Divina Comédia, ela se tornou constante na minha vida. Eu começo a declamar a Divina Comédia, eu sei que um dia, provavelmente, eu vou declamar mais partes dela, porque eu já vou ter decorado, porque eu leio constantemente a Divina Comédia para estudar. Eu estou ativamente presa dentro daquele livro. É um livro que me instigou a vontade de entendê-lo, de procurar mais um assunto, de entender e ir atrás, de estudar, de buscar referência. Então eu acho que mais do que ler ele por um longo período de tempo, ele me instigou a ler mais por um período de tempo maior, porque ele me instigou a estudar por um longo período. E 6, um livro que simplesmente te instigou a ler mais.
E aqui eu vou voltar na Ana pequenininha, bem pequenininha, a Ana criança. Vou falar que o livro foi o primeiro livro que eu li, que talvez tenha me inspirado realmente a ler, a ir atrás de mais livros, foi Alice no País das Maravilhas. Foi o primeiro livro que eu li. Eu lembro de ter uma edição de Alice que era de colorir. Eu não devia ter colorido muito bem. Mas eu lembro que depois daquilo eu fui indo atrás de outros livros. E é por isso que a gente fala sobre a importância de você incentivar a literatura para outras pessoas. Para crianças, para pessoas próximas a vocês, independente da idade, sabe? Incentivar a literatura é algo que move a literatura. Às vezes a pessoa só precisa que você incentive de alguma forma. Eu tive a sorte de ter esse incentivo dentro de casa, da minha mãe, do meu pai, sempre incentivarem, sempre estarem ali, mesmo eles não lendo muito, sempre estarem falando, tipo, leia, me dando um livro, viram que eu gostava e estavam ali incentivando aquele comportamento de leitura. Então, quando me viam na escola com um livro, a minha própria pedagoga da escola me dava um livro no final do ano. Eles tinham esse incentivo de dar um livro de uma coleção, era uma coleção, eu não lembro qual que era aquela coleção, não era a coleção Vagalume, era uma outra coleção, eu lembro que tinha umas capinhas coloridas, tipo, toda vermelha, toda azul, e eu ganhava esses livrinhos no final do ano, e eu fui montando uma coleção. E aqueles livros foram me instigando a ler mais, foram me incentivando, assim. Então tudo começa com aquele livrinho lá, pequenininho, da Alice no País das Maravilhas, que nem era provavelmente a história completa da Alice, mas que começou. E eu lembro que por alguns períodos, eu paro de ler, em alguns períodos da vida adolescente ali de Ana, mas eu volto buscando. Então eu vou na biblioteca, pego um livro, volto a ler e aquilo vai movendo o gosto pela leitura de volta. É normal que a gente pare em alguns períodos, sinta essa necessidade de ir atrás de outros hobbies, mas a leitura tá ali presente, né? A gente vai mantendo ali aquele hábito, porque a gente lê todos os dias da nossa vida, a gente lê várias coisas, a gente lê na internet, a gente lê pra viver. Então, como que a gente mantém esse hábito? É algo que a gente tenta manter aqui frequente com vocês, de incentivar mesmo. E algo que eu sempre tento manter falando é que livro na estante parado não muda ninguém. Se você tem um livrinho aí parado, dá pra alguém, incentiva, empresta, mostra aí que a literatura pode mudar muito o mundo que a gente tá vivendo aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado da tag de hoje. Se você gostou, confira as outras tags aqui do canal, confira os outros vídeos, siga a gente nas redes sociais, é @pausa para um café em todas elas. Vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima.